Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje temos mais um capítulo do livro de Gênesis. No Momento da Palavra, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. E estamos lendo o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E no Momento da Palavra de hoje, nós leremos o capítulo 15 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a sua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e esse grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e ser-vos-á e afligir-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Calimoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Rafaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. Nós lemos então o capítulo 15 do livro de Gênesis. E como eu tenho dito nas leituras anteriores, toda a palavra de Deus traz em seu conteúdo grandes verdades. E aqui também, nesse texto, não é diferente. Temos grandes verdades reveladas aqui nesse texto que acabamos de ler. Veja, Deus nesse texto continua fazendo a promessa a Abraão e consequentemente a Sarai, sua esposa, de que eles teriam filhos. Mas aqui, Abrão
já se mostra incomodado, porque até aquele momento eles estavam envelhecendo, até aquele momento eles não tinham tido filhos. E disse a Abrão, pois ando sem filhos, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer, o mordomo da casa de Abrão, havia o costume, nesses povos antigos, de que quando alguém não tinha filho, poderia como que adotar um servo, ou até mesmo um parente distante, como filho. E essa adoção significava justamente a transferência dos bens para esse adotado como herança. Você vê isso, por exemplo, até mesmo nos textos de Platão. Se você pegar, por exemplo, o livro As Leis de Platão, você vai ver esse tipo de comportamento, de costume na cidade criada hipoteticamente por Platão. Então, povos antigos tinham o costume de, quando não tinham filhos, eles, por assim, adotavam normalmente um servo querido da casa para ser o novo senhor daquela descendência, né? E a partir dele viriam os filhos e todos seriam herdeiros do chefe inicial da família, do ancestral, que não teve filhos. Então, era um costume, e é isso que ele está dizendo: olha, Senhor, eu não tenho filhos, então quem vai terminar herdando os meus bens, sendo o meu descendente, é o Damasceno Eliezer. Porque eu não tenho filho, minha esposa é estéril. E aí Deus disse de novo: não, olha, você vai ter filho. Não vai ser o Damasceno que vai ser o seu herdeiro. O seu herdeiro vai ser um filho que você vai gerar com a sua esposa. Então, Deus reforça de novo a promessa de que lhe daria filhos. Mas veja, ainda não cumpriu a promessa. Apenas reforçou esta promessa. Veja, os anos estão se passando. E Abraão, apesar de se mostrar agora incomodado, ele continua fiel ao Senhor. E justamente no versículo 6 diz o seguinte: e creu ele no Senhor. Ele quem? Abrão. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, algumas pessoas, eu já vi esse comentário, dizem que no Antigo Testamento a salvação seria pela lei e no Novo Testamento seria pela graça. Porque essa seria a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Não, esse pensamento está completamente errado. Em momento algum a salvação foi pela lei. Em momento algum a salvação foi pela lei. Veja, aqui está dizendo o seguinte: e creu ele no Senhor. Quem creu? Abraão. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. O que foi que fez Abraão ser justo aos olhos do Senhor? Crer nele, a sua fé. Veja, Paulo vai falar lá na frente que a salvação não é pelas obras, mas pela fé. E que isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça mediante a fé. A salvação, segundo o apóstolo Paulo, é pela graça mediante a fé. Abraão foi considerado justo, foi justificado mediante a fé. O texto diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Qual foi a justiça de Abraão? Foi cortar os animais, como diz esse texto aqui? Foi fazer o altar, como já vimos em textos anteriores? Foi dar o dízimo a Melquisedeque? Não. Todas essas atitudes de Abraão
só ocorreram mediante ao fato de que ele, Abraão, tinha fé no Senhor. Então, como diz o apóstolo Tiago, é necessário sim que a fé produza obras, mas as obras não produzem a fé. A fé sem obras, como diz o próprio apóstolo Tiago, é morta. A fé sem obras, a fé que não produz obras, como essas, por exemplo, que Abraão fez, a fé que não produz obras, a obra do amor ao próximo, a obra da tolerância, a obra do respeito, a fé que não produz essa obra não é fé. Porém, você pode passar a vida inteira fazendo essas obras e ela nunca produzirá fé. Compreendeu a diferença? Um caminho leva ao outro, mas o outro não leva ao primeiro. Então, a fé leva necessariamente, naturalmente, sem obrigação, naturalmente, acontece naturalmente no coração daquele que tem fé, as obras. Mas se você fizer as obras só para alcançar a fé, você não conseguirá êxito nessa atitude. Então o texto está dizendo, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então por que Abraão foi justificado aos olhos de Deus? Porque ele tinha fé. A fé que sim produzia obras. Como ele já produziu, a gente já vem lendo. E como vai produzir ainda, muito mais para frente. Porque ele vai, eu já comentei isso no capítulo anterior, ele vai sim, efetivamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Abraão, ainda que Abraão tinha fé. E esta fé lhe foi imputada por justiça. E desta fé vieram suas obras. E Abraão chega a perguntar, mas como é que eu vou saber se realmente eu vou receber essa herança? E aí Deus faz, o texto da minha versão, ele diz que Deus faz um concerto com Abraão. Esse concerto também significa aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. Então, aqui Abraão faz uma oferta ao Senhor, faz um holocausto, mata os animais, como era de costume de todos os povos, basicamente, até os povos pagãos, eles sacrificavam animais aos seus deuses. Então Deus está utilizando aqui uma convenção cultural para realizar como que um contrato. Havia-se o costume de que, era um dos costumes de que se fazer uma refeição, por assim dizer, para celebrar contratos entre as pessoas mesmo. E havia o costume também, entre todos os povos, de se honrar aos seus deuses com sacrifícios de animais. Então, Deus utiliza do elemento já conhecido de Abraão, um elemento cultural, para dizer, olha, eu estou aqui neste momento fazendo uma aliança com você, eu vou lhe dar a descendência. E aí o texto diz que Abraão teve um grande sono e que dormiu. E aqui Deus faz uma revelação muito grande.
para que possamos inclusive compreender o tamanho da paciência de Deus para conosco, para com os nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Veja, no versículo 13, o texto diz: Então disse a Abrão: Saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servo-las-á e afligi-la-ão 400 anos. Deus está dizendo para Abraão: olha, a sua descendência, ela vai possuir toda essa terra, mas antes ela vai peregrinar e sofrer e ser dominada e ser escravizada por 400 anos. Por quê? Porque Deus queria torturar a descendência de Abraão? Não. Porque a descendência de Abraão também viria a ser pecadora. Nós leremos isso mais para frente, na continuação da leitura do texto sagrado, que o povo hebreu vai pecar muitas vezes. Inclusive sobre Moisés. Quando sai do Egito, quantas vezes eles pecam na saída do povo hebreu do Egito? E muito antes. Então o povo hebreu vai se corrompendo, mesmo tendo origem naquele que foi justo aos olhos de Deus. Eles erram, eles pecam, eles se corrompem. Então Deus diz: olha, a sua descendência vai sim ter essa terra, porém, antes vai peregrinar 400 anos e vai sofrer nesses 400 anos. São 4 séculos. E ele continua dizendo que também julgará, que depois desses 400 anos, Deus julgará aquele povo que vai aprisionar o povo de Deus, que vai escravizar o povo de Deus. Vocês vão sofrer nesses 400 anos, mas depois que passar esses 400 anos, quem será julgado é aquele povo que lhe escravizou. E depois sairão com grande fazenda. Aqui no caso, grandes pastos, grande quantidade de animais. Que naquela época era a riqueza. Era a riqueza da época. Então, se você tinha muitos animais e muitos servos, significava que você era muito rico. Então Deus está dizendo: a sua descendência vai passar esses 400 anos, mas quando sair, aquele povo que lhe escravizou a sua descendência, ele será julgado. E vocês, a sua descendência, sairá muito rica, muito próspera. E Deus diz ainda que Abraão será sepultado, morrerá em ditosa velhice, muito bem, muito próspero em sua velhice. Será muito próspero em sua velhice. Quando ele diz: tu irás a teus pais em paz, ou seja, você morrerá em paz e prosperamente. E ele diz: a quarta geração tornará para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja, o que ele está dizendo? Deus está dizendo que Deus já havia prometido a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Deus está dizendo que isso não vai acontecer durante 400 anos. Só vai acontecer depois de 400 anos. Por quê? Pelos próprios pecados do povo hebreu, mas também porque Deus está dando tempo, está tendo paciência com os amorreus. Um povo pagão, um povo idólatra, a gente vai ver isso mais para frente, um povo que sacrificava os próprios filhos, jogava os filhos no fogo para sacrificar aos seus deuses. Então, um povo completamente pecador. Mas Deus disse: eu ainda vou esperar 400 anos para que alguns desses povos
consigam ainda se arrepender e se salvar. Então vejam o tamanho da paciência que Deus tem conosco. A paciência de nos aguardar, de aguardar o nosso arrependimento, para que não perecemos, para que não viemos a perecer, para que não viemos a morrer. Porque Deus é longânimo, Deus é paciente. Como o próprio texto bíblico diz, Deus não quer que nenhum se perca na morte eterna, na destruição eterna. Então Deus diz, ainda não está cheia a medida da injustiça dos amorreus. Eles são idólatras, eles são pecadores, mas eu ainda tenho paciência para com eles. Veja o tamanho da paciência que Deus tem para aquele que peca. Portanto, meu amigo e minha amiga, se o seu pecado você considera imperdoável, se você considera que você já pecou demais e para você não tem jeito, você está sendo até mais severo do que o próprio Deus, porque Deus ainda está tendo paciência contigo. E ainda você tem a oportunidade de voltar-se a Ele, se arrepender. Esse é o significado de arrependimento, voltar-se, voltar, no caso, ao caminho correto, voltar ao caminho de Deus. Você ainda pode arrepender-se e ser perdoado pelo Senhor e ser salvo. E até mesmo ser uma bênção nas mãos do Senhor. E o texto continua dizendo: no versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, como eu falei, concerto aqui significa aliança. Fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente eu tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates. E o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Repito, esses nomes foram citados lá atrás, naquela genealogia, quando estavam falando ainda de Noé. Quando nós lemos o texto a respeito dos descendentes de Noé, nós falamos alguns desses nomes. E naquele momento eu lembrei, é importante nos atermos a essa genealogia, mesmo que pareça chata e cansativa, é importante para entendermos os eventos futuros da Bíblia Sagrada. Veja, aqui ele está dizendo quais são os povos que serão dados na mão de Abraão. Por que serão dados? Nós vimos lá atrás. Porque eram povos com origem já pecaminosa e também pecaminosos. Povos pecadores. Porque lá na origem, lá em Cã, aquele filho de Noé que zombou da nudez do pai, naquele momento começou a se pecar naquela geração e naquela descendência. E aquele pecado foi se passando de geração em geração e se espalhou nesses povos que já foram citados lá atrás. E agora nós vemos aqui a concretização daquilo que comentamos lá atrás. As consequências do pecado desses povos e da sua origem, o próprio Cã, descendente de Noé. Que o Espírito Santo de Deus fale mais com os nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo
da Bíblia Sagrada aqui no Momento da Palavra. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus estiver disponível em nosso canal aqui em Preceito de Fé, então basta você se inscrever aqui em nosso canal, e sempre que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui em Preceito de Fé, você será avisado. Não esqueça também de colocar os seus comentários aqui embaixo desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com seus familiares, e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.